agora a gente vai estudar posição de retas. Então, a partir do conhecimento da equação da reta, ou às vezes simplesmente só do vetor diretor da reta, a gente consegue saber se essa reta tem uma posição ortogonal a um dos planos cartesianos, ortogonal a um dos eixos cartesianos, qual é o ângulo entre duas retas e coisas desse sentido, tá? Então, são conceitos mais voltados para o posicionamento da reta a partir das equações que a gente já aprendeu e a partir do vetor diretor da reta. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar são as retas paralelas aos planos coordenados. Então, uma reta é paralela a um dos planos coordenados se os vetores diretores, ou o vetor diretor, está no plural porque uma reta tem vários vetores diretores, mas pode entender como se fosse o vetor diretor da reta, for paralelo ao plano. Neste caso, uma das componentes do vetor diretor é nula. Então, o que significa isso? Né? Eu vou escrever aqui no tridimensional. Isso faz mais sentido no tridimensional. Então, vamos supor aqui que eu tenho o eixo x, y e z. Então, esse plano formado pelo eixo y e x, a gente chama de plano XOY. Esse O é porque a origem a gente denota por O. Então, esse é um dos planos coordenados. Outro plano coordenado é o plano formado pelos eixos y e z, que seria o plano YOZ. E o outro plano que teria seria, o outro plano coordenado seria o XOZ. Tá certo? Então, basicamente seria esse plano que está aqui, esse plano que está aqui e vamos ver aqui uma coisa. Acho que eu consigo trocar essa cor aqui. E esse plano que está aqui. Tá certo? Então, esses são os planos que a gente fala que são planos coordenados. Então, uma reta ela é paralela a um desses planos, um desses três planos, se o vetor diretor da reta for paralelo a um desses três planos. Ou, em outras palavras, se o vetor diretor da reta pertencer a um desses três planos. Isso fica fácil de visualizar na equação, porque a gente vai ver que quando isso acontece, uma das componentes do vetor diretor é nula. E dada a componente nula, a gente sabe a qual plano essa reta é paralela, tá bom? Vamos fazer isso através de um exemplo que fica mais fácil. Mais uma vez a gente está usando a ilustração do livro do Paulo Winterle para nos apoiar. E a ideia é o seguinte, a reta que passa por A, que é dado por essas coordenadas, e tem a direção desse vetor V, é paralela a um dos planos coordenados? Qual? Então, ela passa por A, o A está aqui. Esse ponto que está aqui não tem muito mistério, é um ponto que está no espaço, né? Só que a direção da reta é dada por esse vetor V que pertence ao plano XOY. Tá vendo? A componente Z desse vetor V é nula. Tá vendo? A componente Z desse vetor V é nula. Então a reta que passa aqui por A e ter a mesma direção de V é uma reta que sempre vai ter a mesma distância, pensando uma distância ortogonal, ao plano XOY. Então a gente diz, nesse caso, que essa reta R, formada por esse ponto, por esse vetor diretor, ela é paralela ao plano XOY. E veja que o vetor diretor tem coordenada nula, a coordenada Z nula. Então, o que a gente acaba de entender é, se a coordenada Z do vetor diretor é nula, então a reta é paralela ao plano XOY. Se a coordenada Y do vetor diretor for nula, ela vai ser paralela ao plano XOZ. Se a coordenada X for nula, vai ser paralela ao plano YOZ. E assim por diante. Então a gente pode até escrever isso, né? Se x é igual a zero, implica que a nossa reta, vou usar um pouquinho aqui de notação, a nossa reta R, ela é paralela ao plano YOZ. Se o nosso y é igual a zero, então a nossa reta R, ela é para... Isso, na verdade, vamos escrever assim, para ficar mais fácil. Pensando que o nosso vetor diretor, de forma geral, ele tem coordenadas A, B e C. Então, dessa forma,
né? Se a minha coordenada A for igual a 0, então isso aqui acontece. Se minha coordenada B for igual a 0, então a reta é paralela a x, OZ. E se minha coordenada C for igual a 0, então essa reta aqui ela é paralela a, que seria o nosso caso aqui, a x, OY. Esse último caso é o caso do exemplo. Então, qual é a resposta? Ela é paralela? É paralela. A qual plano? Ao plano x ou y. Então, seria essa a resposta desse exercício. Tá? Então, só de olhar a equação, eu já consigo saber se ela é paralela ou não dos planos coordenados. Eu também posso tentar ver se ela é paralela ou não a um dos eixos coordenados. Né? Os eixos coordenados são os eixos y, x e z. Isso é mais fácil de verificar, porque ela vai ser paralela a um dos eixos coordenados se for paralela a um dos vetores da base canônica, né? Aos vetores I, J, K. Né? Então, isso fica mais fácil da gente verificar. Deixa eu só ver uma coisinha. Então, vamos aqui fazer esse exemplo, que eu acho que com esse exemplo a gente consegue entender isso melhor. Então, seja a reta R que passa pelo ponto A, 2, 3, 4 e tem vetor diretor dado por isso. Essa reta é paralela a qual eixo coordenado? Veja, nossos vetores da base canônica são I, que é dado, né, vamos apontar assim, que é 1, 0 e 0, J, que é 0, 1, 0, e K, que é 0, 0, 1. Então, a gente disse que se essa reta é paralela a um dos eixos coordenados, se for paralela a um dos vetores da base canônica. Nesse caso, a nossa reta que tem esse vetor diretor, o vetor diretor dela é paralelo a K, tá vendo? Porque eu posso escrever o K como sendo um alfa V, ou escrever o V como um alfa K. Então, como o meu V é paralelo ao K, isso implica então que a nossa reta, definida por esse ponto, por esse vetor diretor, é paralela ao eixo Z. Né? Aqui seria, vamos escrever assim, né, para ficar mais claro. É paralelo ao eixo Z. E é evidente que, para ela ser paralela a um dos eixos coordenados, ela tem que ter duas componentes nulas. E justamente a componente que não é nula indica qual é o eixo coordenado que é paralelo ao nosso vetor diretor, que é paralelo à reta que a gente está trabalhando. Tá? Então, nesse nosso caso, a gente tem uma coisa desse tipo. Eu tenho o ponto A, que é esse ponto que está aqui. Né? Nosso vetor diretor é esse vetor que tem coordenadas 0, 0 e 3. Então, é esse vetor que está exatamente aqui. Né? Então, essa é a reta e, obviamente, ela é paralela ao eixo Z. Tá? Por quê? Como é que eu constato? Eu pego o vetor diretor e verifico que ele é paralelo ao vetor da base canônica K. Tá? Isso serve para os outros vetores. Né? Se for um vetor diretor com coordenadas, por exemplo, agora é um exemplo, tá? Um vetor diretor com coordenadas 3, 0 e 0, vou pegar outro número, porque 3 já foi usado, né? Pode ser qualquer número. Se for menos 1, 0 e 0, então a reta que tem esse vetor diretor, ela é paralela ao eixo y, ao eixo x, desculpa. Se o nosso vetor diretor for 0, 2 e 0, agora sim, essa reta que tem esse vetor diretor, ela é paralela ao eixo y, tá? Porque o y é o único que não anula, aqui o x é o único que não anula, tá bom? Então a gente consegue informações a partir do vetor diretor. Outro conceito que dá para a gente calcular é o ângulo entre duas retas. Tá? Então, o ângulo entre duas retas é o ângulo entre os vetores diretores dessas retas. Ponto final. Então, os vetores diretores das retas, eles dizem muito sobre as retas. Né? Se eu conheço esses vetores diretores, eu já tenho muita informação sobre a reta que eu estou estudando. Veja, o nosso ângulo que a gente vai considerar é sempre o menor ângulo formado entre as duas retas. Né? Tá vendo? Essas duas retas que estão aqui, mais uma vez usando a figura do livro, elas definem dois ângulos, né? A gente sempre entende como ângulo entre as retas o menor deles. Então, o nosso θ ele sempre vai estar entre 0 e 90 graus.
tá? Porque, ou, né, escrevendo de outra maneira, vai estar sempre entre 0 e 2π. Pode pôr um igual aqui, se elas forem ortogonais. Então, o ângulo sempre vai estar assim. Como é que a gente tem uma ferramenta, consegue descobrir esse ângulo? Eu posso, se a gente lembrar lá do produto vetorial, e pensando que nosso ângulo está aqui limitado, eu posso escrever que o módulo tem dois vetores. Suponha que V1 e V2 são os vetores diretores das duas retas que a gente está estudando. Tá? O módulo do produto escalar entre esses dois vetores é o módulo de V1 vezes o módulo do V2 vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Né? Então, eu posso isolar o cosseno e escrever então que o cosseno é o módulo de V1 escalar V2 dividido pelo módulo de V1 vezes o módulo de V2. Então, aqui, por essa fórmula, eu não tenho diretamente qual é o ângulo, mas eu tenho o cosseno do ângulo. E dado o cosseno, eu consigo só calcular o arco cosseno dele, que a gente consegue calcular o ângulo que a gente quer. Então, essa é a maneira da gente calcular o ângulo entre duas retas. Tomo os dois vetores diretores, calculo o ângulo entre os dois vetores, e assim é o ângulo entre as retas. Vou fazer um exemplo. Então, é dada duas retas. Veja que essa daqui está com equações paramétricas. E essa aqui está com a equação simétrica. E eu quero calcular o ângulo entre essas duas retas. Então, a primeira tarefa que a gente tem é identificar cadê o nosso vetor diretor. Né? Para o primeiro caso, o vetor diretor é sempre o número, as coordenadas do vetor diretor são os números que estão multiplicando o parâmetro. Então, eu vou chamar de V1, né, o vetor diretor da reta R1. E quais são as coordenadas? A coordenada x vai ser 1, porque ali é 3 mais 1t. Então, a coordenada x vai ser 1. A coordenada y vai ser 1 também, porque é 1 que está multiplicando t na equação do y. E na equação do z, quem está multiplicando t é menos 2. Então, essa vai ser o meu vetor diretor da reta R1. O meu vetor diretor da reta R2, se vocês lembrarem lá da forma como a gente faz a equação simétrica, o nosso vetor diretor, as componentes do vetor diretor dessa reta aparecem aqui no denominador. Né? Então, aqui a gente sempre pode entender que está dividindo por 1, se não tem número nenhum. Né? Então, quem são essas componentes? Menos 2, 1 e 1. São essas duas componentes do nosso vetor diretor. E agora, a gente vai calcular o módulo desses dois vetores e depois calcular o cosseno entre eles. Então, vamos fazer aqui para a gente conseguir fazer as contas. Então, antes, né, vamos calcular o produto vetorial dos dois. Então, o produto vetorial de V1, V2 vai ser... Opa, vou apagar aqui. X, coordenada x com coordenada x, multiplicando, né, vai dar menos 2. Depois, 1 vezes 1 mais 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Isso dá menos 3. Então, esse daqui é o nosso produto escalar entre os dois vetores. Ainda precisa calcular o módulo do V1. Né? Então, o módulo do V1, se a gente lembrar, é a raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, dá 1 ao quadrado, dá 1, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, isso é a raiz de 6. O módulo do V2 vai ser raiz de 4 mais 1, isso dá raiz de 6 também. E aí, quem vai ser o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser igual ao módulo do produto escalar entre os dois vetores, dividido pelo módulo do V1 vezes o módulo do V2. Então, isso é igual a 3 dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 36, que dá 6. Né? Só melhorar aqui, dá 3. Então, isso vai dar 3 sobre 6 e vai dar meio. Então, eu sei que o cosseno de θ é igual a meio. Então, a pergunta é, quem é o θ cujo cosseno é meio?
raiz de 3 sobre 2. Desculpa, perdão. Quem é o θ cujo cosseno é meio? Né? Quem é o ângulo cujo cosseno é meio? É o ângulo de π sobre 3. É isso que é o ângulo de 60 graus. Então, esse seria o nosso θ, esse seria o nosso ângulo entre as duas retas. Outra informação que a gente pode ter entre essas duas retas é se elas são ortogonais entre si ou não, né? Retas que são ortogonais entre si, basicamente, a gente chega à conclusão se elas são ortogonais entre si, se os seus vetores diretores também são ortogonais entre si. Então, eu digo, né, que a reta R1 ela é ortogonal à reta R2, se e somente se, né, a definição seria se o vetor diretor de R1 for ortogonal ao vetor diretor de R2. E a gente sabe, né, que duas retas são ortogonais se o produto escalar entre elas for nulo. Então, a forma prática da gente ver se duas retas são ortogonais é ver se o produto vetorial entre os dois é nulo. Veja que no exemplo anterior, né, se o meu produto for nulo, o meu cosseno dá cosseno de zero. E o ângulo cujo cosseno é zero é 90. Tá? Então, as retas seriam ortogonais. Esse desenho é para ilustrar o seguinte, né? Essa reta R2 ela é ortogonal à reta R. E a reta R1 também é ortogonal à reta R. Então, elas podem ser ortogonais mesmo que elas não se cruzem. A gente vai ver o nome disso, né? Mesmo que elas não tenham pontos de intersecção. Elas mesmo assim ainda podem ser ortogonais uma com a outra. Tá? Basta que, né, usando um conceito um pouco mais formal, que a reta R1 seja ortogonal ao plano que contém a reta R. Tá? Mas de maneira prática, é que o vetor diretor de R1 tem que ser ortogonal ao vetor diretor de R. Né? Nesse caso, né, se eu pegar o vetor diretor de R1, ele estaria aqui. O vetor diretor de R, ou apontando para baixo, né? O sentido dele não importa. E o vetor diretor de R é aqui. Eles são vetores ortogonais, mesmo que eles não se encontrem, né? Bem, agora a gente vai ter que verificar o exemplo se essas duas retas elas são ortogonais. Então é isso que a gente vai fazer agora. Bem, para fazer isso, eu preciso, mais uma vez, saber identificar a partir dessa equação qual é o nosso vetor diretor. Olhando para a equação R1, vamos usar aquele artifício que eu fiz lá. Vou escrever x igual a x. E aí, o meu parâmetro vai ser o x que está do lado direito da equação. Então, x vai ser igual a t, y vai ser igual a menos 2t mais 1, e z vai ser igual a 4t. Ou seja, quem é meu vetor diretor? As componentes do meu vetor diretor são os números que multiplicam os parâmetros em cada equação. Então, vão ser 1, menos 2 e 4. Na outra é mais fácil, porque já está com a equação paramétrica. Né? Então, o nosso vetor diretor nesse caso vai ser menos 2, 1 e 1. Então, aqui eu tenho os dois vetores diretores. O que falta eu fazer para verificar se elas são ortogonais? Calcular o produto escalar entre elas. Então, vou calcular o produto escalar. Se esse produto der zero, são ortogonais. Se não der zero, não são ortogonais. Então, como que é o produto escalar? Vai ficar 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 4 dá 4. Isso dá zero. Então, significa que essas duas retas elas são ortogonais entre si. Tá certo? Então, são duas retas ortogonais. Eu posso ter também uma reta que é ortogonal a outras duas retas. Né? Então, seja duas retas com respectivos vetores diretores V1 e V2, logo a direção de uma reta ortogonal a ambas é dada por esse vetor aqui. Né? Se a gente lembrar do conceito e da interpretação geométrica do produto vetorial, né? Se eu tiver um vetor V1 aqui e outro vetor V2 aqui, né? Escrever aqui V1 e aqui V2, quando eu faço o meu produto vetorial, a resposta, o resultado desse produto vetorial é um vetor que surge aqui, que é ortogonal tanto a V2 quanto, agora vai ficar ruim de desenhar, mas é ortogonal também
a V1. Ele é ortogonal aos dois. Então, se eu quero uma reta que seja ortogonal a outras duas, basta eu calcular o produto vetorial entre os vetores diretores dessas duas e o resultado vai ser o vetor diretor da reta que eu estou procurando. Certo? Acho que aqui faltou até escrever aqui. O exercício é assim, ó. Faltou até pôr as equações. Determina as equações paramétricas de R. Então, eu quero achar uma reta R que passa por esse ponto e é ortogonal a. Então, faltaram duas equações de reta. Quem são essas retas? Vou escrever aqui R1. Ela era definida por x, y, z igual a 0, 0 e 1 mais t vezes 2, 3 e menos 4. E a reta R2, ela era definida assim: x igual a 5, y igual a t e z igual a 1 menos t. Menos 1 menos t. Aliás, é 1 só. É 1 menos t. Então, o meu objetivo aqui é encontrar uma terceira reta que seja ortogonal às duas ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho a equação vetorial, o R1 é dado pela equação vetorial e R2 pela equação paramétrica. Quem são os vetores diretores dessas duas retas? O vetor diretor de R1, que eu vou chamar de V1, ele é 2, 3 e menos 4. Quem é o vetor diretor de R2, que eu vou chamar de V2? É 0, 1 e menos 1. Certo? Agora, para eu achar o vetor diretor da outra reta R, eu preciso calcular o produto vetorial. Então, o meu vetor vai ser V1 vetorial V2. Tá? Isso vai ser IJK. Coloco aqui. Veja o seguinte, vou fazer de preto aqui que eu acho que vai ficar melhor. Se eu inverter a ordem, aqui nesse caso não tem tanto problema, porque o sentido do vetor não muda a direção dele. Então, se eu inverter a ordem, a única coisa que eu vou mudar é o sentido, e o que não faz muita diferença no caso de equação de reta. Tá? Mas vamos manter a ordem. Então, colocando primeiro o V1, vai ficar 2, 3 e menos 4. E o V2 vai ser 0, 1 e menos 1. E aí eu tenho que fazer essa conta. Eu vou já pôr o resultado para o vídeo não ficar muito extenso. Tá? Isso dá 1, 2 e 2. Então, esse é o meu vetor diretor. Agora, eu tenho o vetor diretor, que eu vou chamar ele de V, e tenho o ponto por onde a reta passa. Eles estão pedindo a equação paramétrica. Então, qual que é a equação paramétrica da minha reta R? São três equações. X é igual a coordenada x do ponto mais o t vezes a coordenada x do vetor. Y é igual a coordenada y do ponto, que é 4, mais o t vezes a coordenada y do vetor, que é 2. E o z igual a coordenada z do ponto, que é menos 1, mais t vezes 2. Então, essa seria as nossas equações paramétricas dessa reta R, que é ortogonal a essas duas retas R1 e R2 que estão aqui. Tá? Então, se me derem duas retas, eu sempre vou conseguir, a menos que elas sejam paralelas, eu sempre vou conseguir uma reta que é ortogonal a essas duas de maneira bem tranquila. Tá?